Desculpa, pessoal, esqueci de ligar o microfone. Mas agora estamos gravando. A tela está aparecendo para você sem piscar agora, tá ok? Ótimo. Agora só tem o Meet e o PowerPoint aberto. Espero que a gente não tenha problema de novo. Então, qualquer problema, me avise, gente. O meu computador aqui eu vou ter que dar uma geral nele, trocar pasta térmica, essas coisas, porque ele está pedindo arrego com essa pandemia. Bom, então, esse exercício aqui, teve, acho que 2 alunos que me pediram, só que esse exercício, na verdade, ele é muito parecido com o exercício que eu resolvi na aula anterior, ok? Na verdade, até com o mesmo número de voltas a solenoide, né, de 420 voltas. Então, se vocês derem uma olhada, é o exercício 32.23 que eu resolvi na aula anterior, ok? Então, 32.23, ok? Consultem ele da aula anterior. Se vocês ainda assim não conseguirem resolvê-lo, aí vocês entram em contato comigo. Eu acho que aqui ele pede o raio e lá ele pediu alguma outra grandeza, mas acho que não tem problema, vocês conseguem resolver. Se não, me manda e-mail que eu ajudo vocês via e-mail, afinal a lista tem que entregar antes da terça-feira que vem, né? Então esse aqui é o quê? Mais dúvidas, me mandem dúvida por e-mail. Mas eu acho que vocês conseguem fazer. Então vamos a esse outro aqui. Esse tem que ser resolvido de fato. E esse aqui tem uma complicaçãozinha lá no meio, mas eu mostro para vocês o que é. Então, esse exercício diz o seguinte: um solenoide com 400 voltas e autoindutância de 8,5 vezes 10 a menos 3 Henry, a corrente que passa por ele varia no tempo dada pela equação. Y de t igual a y0 cosseno de πt dividido por tal, onde y0 igual a 0,72 ampere e tal é igual a 0,055 segundos. Letra A. Qual o valor máximo da força eletromotriz induzida no solenoide? Dê sua resposta em volts. Letra B. Qual o fluxo máximo sobre o solenoide? Dê sua resposta em Tesla vezes metro ao quadrado. Ok. Então é um solenoide que passa uma corrente variável sobre ele e com isso tem uma FEM, força eletromotriz, induzida nele. Então vamos lá, N igual a 400 voltas. Deixa eu botar a outra cor aqui que eu acho melhor para isso. Então N igual a 400 voltas. O L, que é a indutância desse solenoide, é 8,5 vezes 10 a menos 3 Henry. A corrente é dada pela seguinte função temporal: y0 cosseno de πt dividido por tal. Ok. E ele diz quem é o y0, que vai ser a amplitude da corrente, no fim das contas, 0,72 ampere, e o tal, que é 0,055 segundos. Ótimo. Então, esses são os dados do enunciado. O que ele quer saber na letra A é qual a força eletromotriz máxima induzida no solenoide por conta da corrente variável. Como é que a gente acha a força eletromotriz? É epsilon igual a menos L, a derivada da corrente em função do tempo. Agora ele quer saber quando isso é máximo. Então, o epsilon, deixa eu só acertar minha posição um pouquinho aqui para não dar problema. Então, o epsilon é máximo. O epsilon é máximo quando? Então, aí, se você lembrar lá da sua disciplina de FUV, você sabe que você acha o máximo quando a derivada é zero, o máximo ou o mínimo, né? Então, DI, DT
é quando DI dt é máximo. Primeiro, antes da gente fazer a derivada, né? Então, esse valor aqui vai ser máximo. L não muda. Então, o DI dt tem que ser máximo. Para eu achar o DI dt máximo, eu tenho que saber quando a derivada de DI dt é máxima. Então, DI dt é máximo quando a derivada de DI dt for zero. Então, DI quadrado dt por igual a zero. É máximo ou mínimo, ok? Mas aí a gente pode ou testar a segunda derivada, mas aqui nesse caso a gente resolve para os dois casos, né, máximo e mínimo, e analisa eles. Então, basicamente, a força eletromotriz máxima vai ser quando a gente achar a derivada segunda da corrente em função do tempo e igualar ela a zero. E é isso que nós vamos começar a fazer para resolver esse exercício. Então, a gente tem a corrente aqui em função do tempo, então vamos derivá-la. A primeira derivada dela, então olhando aqui, a gente tem I0 cosseno de πt tal, a gente vai ficar com o derivado cosseno é menos seno, é menos I0. Aqui o argumento com a regra da cadeia sai, né? A gente fica vezes π dividido por tal, isso seno de então πt tal. Então o que a gente está fazendo é achar máximo e mínimo de função, ok, gente? Não sei se vocês lembram. Só que aqui a gente está tendo que achar o máximo da derivada, então vai ser a derivada segunda. A gente precisa ter essa derivada terceira para saber se é um ponto de mínimo ou máximo, mas basicamente, só para recordar quem não lembra, se eu tenho um máximo numa função, então eu tenho aqui, por exemplo, esse gráfico aqui, a derivada aqui tem um valor aqui, nesse ponto de máximo, ela vai ser uma derivada igual a zero, ok? Então é basicamente isso, coeficiente angular igual a zero. Também se eu tivesse um mínimo, ok? Então se eu tivesse um mínimo aqui, que eu estou desenhando uma função que basicamente é um seno aqui, nesse caso, não é o cosseno, mas o cosseno só vai começar aqui num valor finito. Mas no mínimo também, a gente vai ter um valor de derivada zero. Então é isso que eu estou fazendo. Só que a função que a gente está avaliando é a derivada da corrente em função do tempo. Então por isso que eu pego a derivada segunda. Então, ok, a derivada primeira é igual a isso aqui. Então qual vai ser a derivada segunda? A derivada segunda, então, vai ser igual a menos, porque agora a derivada do seno é o cosseno, sem mudar sinal. O zero continua aqui, que é constante. Aqui vai ser π dividido por tal ao quadrado. Então, vezes o cosseno de πt. Opa, faltou escrever o t aqui. πt dividido por tal. Ótimo. Então, o que eu tenho que fazer agora é igualar isso aqui a zero. Então, igualando isso aqui a zero, a gente fica com zero igual a menos I0 π sobre tal ao quadrado cosseno de πt dividido por tal. Então, basicamente, eu posso cortar todos esses termos constantes aqui, eu só vou ficar com o cosseno de πt tal igual a zero. Então, porque eu passo para o outro lado dividindo zero, então é zero, ok? Só para explicar o processo. Então, a gente acaba ficando com cosseno de πt dividido por tal igual a zero. Então, assim, a gente pega o arco cosseno dos dois lados, a gente tem aqui πt dividido por tal é igual ao arco cosseno de zero. Quem vai ser o arco cosseno de zero? Então, aqui a gente cai em duas soluções. A gente vai cair que πt dividido por tal é igual a π sobre 2. Nesse caso, o cosseno é zero. E também que πt dividido por tal é igual a 3π sobre 2. E também o cosseno é zero. Basicamente, você está pegando o que o arco trigonométrico... Caramba, tem que desenhar redondo. Vamos pegar o arco trigonométrico aqui. Então, cosseno é a projeção do eixo x, né? Então, aqui ele é zero e aqui
ele é 0. Aqui é o caso de π sobre 2, e aqui é o caso que é 3π sobre 2. Ok? Então, a solução se divide em duas. Ótimo. Então, agora a gente já sabe quando a FEM é máxima. Quando aqui a gente... Então, vou escrever essas duas soluções aqui. Eu posso cortar π com π, é só passar o tal para o outro lado. Então, eu fico t é igual a tal sobre 2. E aqui a gente fica com t igual, também cortando aqui π com π, vai ficar igual a 3 tal sobre 2. Sobre 2. Ótimo, então é nesses dois instantes de tempo que a gente tem os limites dessa nossa função. Máximo ou mínimo, ok? Aqui eu não testei a derivada segunda, que seria a derivada terceira nesse caso, porque a gente está avaliando a derivada. Mas vamos então substituir para os dois casos, né? Para t... Deixa eu escrever direito isso aqui. Então, para t igual a tal sobre 2. Agora, a gente quer determinar a nossa FEM, ok? Então, a minha FEM é igual a E menos L dI dt. Então, agora eu pego o meu valor de dI dt para essa FEM. dI dt, então dI dt, a gente tem o resultado, vou voltar aqui no slide anterior, é isso aqui, ok? Então, eu substituo o meu t por tal sobre 2. Então, eu vou ter o seguinte, dI dt vai ser igual a menos I0 π sobre tal vezes o seno de π sobre tal e o tal sobre 2, que é o meu tempo t. Aqui, obviamente, eu estou cortando tal com tal e seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é igual a 1, ok? Então, isso aqui fica sendo igual a menos I0 π sobre tal, ok? Aí eu aplicando aqui na minha equação da minha FEM, isso aqui, então, basicamente eu fico com menos, vai dar mais, então eu vou ficar com L I0 π sobre tal. Então esse é o valor máximo da FEM. Máximo, por quê? Porque se eu colocar aqui para o nosso t igual a 3 tal sobre 2, eu vou fazer a substituição aqui, eu vou acabar com seno de 3 π sobre 2, que vai ser menos 1. Então, isso aqui vai dar um sinal positivo, e aqui basicamente vai levar uma FEM, que vai ser igual a menos L I0 π sobre tal. Ok? Então, aqui o que eu estou achando, como eu desenhei no slide anterior, eu estou fazendo aqui, eu estou com uma função I de t, que é um seno, ok? É basicamente, eu não preciso desenhar de novo, é basicamente isso aqui. Então, aqui a gente está no tempo t, que é igual a tal sobre 2, e aqui a gente está no tempo t, que é 3 tal sobre 2. Então é isso aqui, a gente determinou o máximo e o mínimo. Como é negativo aqui, né, a gente sabe que é o mínimo e aqui é o máximo, porque é o positivo. Então, não precisei analisar a outra derivada, porque aqui fica mais fácil só substituir, que eu sei que o resultado vai ser simétrico aqui. Nesse caso, antissimétrico, mas tudo bem. Então, ótimo. Agora, a gente tem o valor, né? Deixa eu passar para o próximo slide, que está já bagunçado aquele. O epsilon é igual a L I0 π dividido por tal. Perfeito. Quem é o L? É o valor do enunciado, 8,5 vezes 10 na menos 3 Henry. O I0, ele também dá no enunciado, que é 0,72. Bom, π
pi, você tem até na sua calculadora como colocar o pi direto. Dividido pelo tal, que é 0,055. Isso aqui tudo, então, dá uma FEM máxima de 0,3496 volts. Eu exagerei um pouquinho nas casas decimais, mas este é o valor. Vamos voltar lá no enunciado. 0,349, aqui se eu arredondar dá 6, ok? Então, tá de acordo com o gabarito o resultado. Então vejam bem que você tem que lembrar para resolver isso é como você encontra o máximo e o mínimo de uma função. Basicamente é isso. E o resto é aplicar as equações de indutância. Então, no fim, o difícil dessa questão é lembrar lá de Fuvey, ok? Então, a letra B. Qual o fluxo máximo sobre o solenoide? Dê sua resposta em Tesla metro ao quadrado. Então, vamos para a letra B. Eu acho que vai me faltar slide aqui. Deixa eu já criar mais slide para não parar no meio da solução. Então, deleto este e este. Esse exercício acabou sendo longo. Ok. Então, o que ele quer saber agora é o fluxo. Se você for olhar lá, tem uma equação para o solenoide que diz que você pode calcular a indutância do solenoide sabendo o número de voltas dele, o fluxo e a corrente. A gente pode remanejar essa equação de maneira a gente obter o fluxo sabendo a corrente, a indutância e o número de voltas dele. Ok? Então só rearranjei aqui os termos dessa equação. Então, quando que o fluxo é máximo? Então vamos olhar. Corrente a gente sabe que é variável. Esse a gente sabe que é constante, esse a gente sabe que é constante. A indutância é constante, o número de voltas é constante. Então, o Φb é máximo quando a corrente é máxima. Quando, então, I é máximo. E a corrente é máxima. Então, agora a corrente é máxima quando a derivada dela é máxima. Então, quando DI dt é máximo. Então agora a gente volta, a gente já tem a nossa derivada calculada, então a gente tem que basicamente dizer que DI dt igual a zero, que a gente acha o máximo e o mínimo, e a gente faz o mesmo argumento que a gente fez, a questão de máximo e mínimo, para que a gente fez antes, para determinar a FEM máxima. Então isso aqui basicamente a derivada da corrente a gente já calculou lá no início do problema, que é I0 π sobre tal seno de πt sobre tal. Então, aqui novamente eu posso me livrar desses termos, porque eu passo dividindo o zero, então fica igual a zero. Então, basicamente eu vou ficar com o seno de πt dividido por tal como sendo igual a zero. Daqui eu tiro que πt dividido por tal é igual ao arco seno de zero. Qual é o arco seno de zero? Quando é que o seno é zero? Então, esse cara aqui vai ser zero, ou quando o θ é igual a zero, ou quando o θ é igual a π, ok? Então, eu vou acabar com essas duas soluções aqui. πt dividido por tal igual a zero, ou πt dividido por tal igual a π. Opa, zero de novo, não. Igual a π. Essas são as duas possibilidades para o arco seno de zero. Okay. Então, daqui a gente já sabe que o t igual a zero, isso é trivial. E este aqui a gente corta, então, esses π's aqui, só passa o tal para o outro lado, e a gente fica com t igual a tal. Então, esses são os tempos os quais a corrente será ou máxima ou mínima. Então, vamos lá. Para o tempo t igual a zero. Para t
igual a zero. O φB, ele é igual, então, ao meu L dividido por N vezes a corrente no tempo t, igual a zero. Então, isso vai nos dar L dividido por N vezes a corrente, só para voltar aqui no... A corrente é I0 vezes cosseno de πt dividido por tal. Então, isso aqui vai nos dar I0 vezes o cosseno de qualquer coisa lá, vezes zero, né, que é o tempo zero, vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é igual a 1. Então, a gente fica com L I0 dividido por N. Esse é o valor do fluxo magnético no tempo t igual a zero. Ótimo. Então, para o tempo t igual a tal, como é que fica o nosso fluxo magnético? Nosso fluxo magnético vai ficar, então, L dividido por N, vezes agora a corrente do tempo t igual a π. Pi não, tal, desculpa. Então, isso vai ficar L dividido por N, vezes o I0, vezes o cosseno de π, aqui era t, então passa a ser tal, dividido por tal. Então, basicamente, cosseno de π. O cosseno de π é menos 1. Então, a gente fica com isso aqui igual a menos L I0 dividido por N. Então, vamos usar o mesmo argumento que a gente usou lá, só que agora vamos desenhar a nossa função cosseno. Okay? Então, o que a gente está vendo aqui? Está vendo? O cosseno começa em 1 para o 0, e vai, desce, e aqui ele... Opa, não ficou bom não. Então, ele vem aqui, desce, cosseno é isso aqui, ok? É um período completo do cosseno, na melhor das minhas possibilidades de desenhar. Então, o tempo t igual a zero, a gente está pegando isso aqui, derivada igual a zero. E o tempo t igual a tal, a gente está pegando esta derivada aqui. Então, esse aqui é o máximo e esse aqui é o mínimo. Valor positivo, valor negativo. Perfeito. Então, agora vamos substituir os valores que a gente tem aqui. A indutância é 8,5 vezes 10 a menos 3, vezes o I0, que é 0,72. E isso tudo dividido pelo número de voltas, que é 400. Isso aqui nos dá um fluxo magnético que é 1,53 vezes 10 na menos 5. Opa, não coube a unidade aqui, vou escrever aqui embaixo, Tesla vezes metro ao quadrado. Então, esse é o fluxo máximo. Okay? E o mínimo tem o mesmo módulo, okay? No sinal contrário, mas é o mínimo da função. No fim das contas, quando se fazem essas perguntas de máximo, se espera que você responda um módulo. Só que como não falou módulo máximo, né, valor, magnitude máxima, a gente determina assim. E a gente pega o que o máximo da função é a parte positiva, essa parte negativa é o mínimo. Né? Se não fosse isso, aí, se fosse uma função que não fosse para o negativo, o mínimo seria o valor mínimo de fato. Ok. Vamos voltar lá então para o enunciado. É 1,53 vezes 10 a menos 5. Então, tudo ok para esse exercício. Esse exercício não tinha problema nenhum e deu para resolvê-lo. Então, é só lembrar dessas questões de derivada para achar máximo e mínimo de qualquer função. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Bom, se não há dúvidas, eu vou seguindo. Agora, esse exercício aqui. Esse exercício é complicado, gente, porque é bem chato de ser resolvido. Tem maneiras diferentes de se resolver. Eu fui pela maneira mais direta, assim. Na verdade, tem que fazer um pouquinho de conta, mas pelo menos dá para entender o que está sendo feito. Tem gente que achou a solução desse problema de um outro livro, que um monte de conta que, sinceramente, para entender qualquer coisa que está sendo feita é muito, muito difícil. Mas aqui, no final das contas, tem um conceito que eu achei estranho,
Mas tudo bem, aí eu falo lá para vocês no final do exercício sobre isto, ok? Então, o enunciado diz o seguinte: um tanque contendo um líquido tem ao seu redor um fio enrolado uniformemente por todo o seu tamanho, como se fosse um indutor, como mostrado na figura abaixo. O volume do líquido dentro do tanque pode ser medido a partir da variação da indutância do circuito enrolado no tanque. Considere a indutância inicial de L0 igual a 0,52 Henry. Quando o tanque está vazio, sabendo que a permeabilidade relativa do líquido é Km igual a 1,003, temos que para o tanque cheio a indutância dada por L cheio igual a Km vezes L0. Considerando que o tanque tem altura D igual a 1,0 metro e base quadrada com lados de dimensão W igual a 0,8 metro, calcule a indutância do tanque quando o tanque está com altura de D igual a 0,5 metros. Desconsidere qualquer termo referente à indutância mútua. Dê sua resposta com 4 algarismos significativos em Henry. Que ele pede, aí ele dá uma resposta com 5 algarismos significativos. Mas tudo bem. Digamos que é uma... que é isso? Pode medir o conteúdo do líquido pela indutância, mas é um jeito complicado de você substituir uma régua, né? Ou uma balança com peso do fluido. Então, isso tudo bem. É um exercício de livro-texto, né? Essa ideia aqui é uma ideia parecida com que, se vocês lembrarem daquele problema do capacitor, que tinha metade com dielétrico, metade não. Aqui, basicamente, a gente tem metade do indutor com dielétrico e outra metade não. Então, vamos fazer esta continha aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a indutância dessa parte aqui com essa altura D e a indutância dessa outra parte aqui com ar. Primeiro, ele não dá o número de voltas do tanque. Então, eu posso já partir para o jeito que eu achei mais simples de resolver esse problema. Então, eu pego a indutância de qualquer indutor, eu posso calcular com essa equação aqui, ok? Então, é basicamente μ0 vezes o número de voltas ao quadrado, dividido pelo comprimento dele, vezes a seção transversal, a área dele. Então, ele me dá o valor de L0, né, enunciado. E ele me dá as dimensões aqui, W, D. Então, eu posso calcular o número de voltas dele a partir disso. Então, é basicamente isolando... Mas antes de isolar, deixa eu só abrir essa área que a gente já pode cancelar um termo. Então, basicamente, μ0 igual a n ao quadrado. Qual o comprimento? O comprimento é W. Okay? E qual que é a área de seção transversal? Ele diz que a base é quadrada também com W de lado. Então, a gente tem W aqui para dentro também. Então, vai ser W vezes a altura D. Essa é a seção transversal. A base é quadrada com os dois lados W, ok? Então, pensem que vocês têm um quadradão aqui. Pessoal, isso aqui sendo cúbico, ok? Então, dessa maneira aqui. Esse lado aqui também vai ser W. Então, por isso, aqui a gente cancela esse W com esse W. E a gente acaba com μ0 n ao quadrado vezes D. Essa vai ser a indutância L0. Lucas perguntou, isso pode ser útil se o tanque for imenso, não? Pode ser, Lucas. Se alguém usa isso de fato, eu não sei, ok? Nunca ouvi falar de medir volume a partir de indutância, mas vai saber. Pode ser que tenha alguma aplicação específica que seja necessário isso. Mas tudo bem, vamos lá. Se o tanque é imenso, você vai precisar de quilômetros de fio para dar a volta nisso aqui também, né? Tem que ver que é melhor, né? Ou medir fluxo do fluido que entra. Bom, sei lá.
em geral, se põe uma régua, você sabe a área da base e sabendo a altura que está o fluido, você sabe o que é. A não ser que você não tenha como colocar uma régua lá dentro, não consiga observar, sei lá, se for algo inflamável de alguma maneira, volátil, não sei. Talvez seja útil em algum caso, mas tudo bem. Então aqui eu isolo o meu N, eu fico com N ao quadrado igual a L0, dividido por μ0 vezes D. Então isso me dá um N é igual a raiz quadrada de L0 dividido por μ0D. Substituindo os valores que eu tenho do enunciado, do L0 e do D, e obviamente μ0 é uma constante universal, então a gente fica com 643,275 voltas. Então a gente tem voltas não inteiras, né? Tudo bem, não tem problema, porque eu posso acabou a ponta lá do meu tanque antes de eu terminar de dar a volta, então eu saio antes. Digamos que eu comecei a dar a volta por aqui, fui lá fazendo as voltas, aí acabou que eu saí aqui embaixo com o meu fio, não dei toda a volta, tive que sair no meio da minha volta aqui. Então o número de voltas pode não ser inteiro, não tem problema. Então agora a gente sabe o número de voltas. Então a gente pode calcular a indutância agora de cada região dessa aqui. Então da região com ar e da região com líquido. No caso de... Porque aqui é a indutância tudo com ar, ok? A gente só usou para determinar o número de voltas, que ele nos dá a indutância de 0,52. Essa L0 de 0,52 Henry, e essa altura é 1 metro. Então a gente determinou o número de voltas. Agora vamos olhar agora esse caso que está com metade com um pedaço com líquido, um pedaço com ar. Então a gente determina a indutância da parte com ar usando a mesma equação. Então ela vai ser μ0 n ao quadrado dividido por W, que é o comprimento, vezes a área da parte com ar. Qual vai ser essa área da parte com ar? Então ela vai ser o mesmo W, okay? Que esse aqui não mudou, a base não muda, vezes essa altura da parte com ar, que ela é D maiúsculo menos D minúsculo, ok? Então é só esse pedacinho aqui que eu estou pegando, D maiúsculo menos D minúsculo. Então, novamente eu cancelo meus W's e fico com μ0 n ao quadrado D menos Dzinho, D maiúsculo menos D minúsculo. Isso aqui substituindo então o valor que eu encontrei para N, o μ0 e o D maiúsculo e D minúsculo dados no enunciado, a gente acha uma indutância de 0,260, ok, Henry. Perfeito, então a parte com ar está calculada. Agora vamos para calcular a parte com o líquido. A parte com o líquido vai dar o μ0 n ao quadrado, a base é a mesma, é W, vezes a área da região com líquido. Então, isso dá μ0 n ao quadrado, a base, também, né, W aqui continua, e a altura do líquido, que é D, minúsculo. Substituindo, então, na verdade aqui me faltou um termo, okay, que é... Isso eu estou calculando como se fosse essa área com ar, mas na verdade eu esqueci de colocar a minha constante de elétrica aqui na frente. Desculpem, gente. Então, na verdade que a constante de elétrica vezes... Porque isso aqui, ó, eu estou considerando, então, L líquido igual a Km vezes o L ar, ok? Então aqui é como se eu estivesse calculando o L, como se essa parte aqui tivesse com ar, para dar a indutância do sistema com líquido, eu só multiplico por essa constante elétrica aqui. Então, perfeito. Então, isso vai me dar o Km. Aqui eu vou cancelar W com W, então vai ficar o Km vezes o μ0 n ao quadrado vezes o D. E isso aqui, para esse caso específico, dá 0,261 Henry. Então eu tenho as duas indutâncias. Então deixa eu escrever essas duas indutâncias aqui.
LR é igual a 0,260 Henry e o L líquido é igual a 0,261 Henry. Esse caso é bem fortuito, na verdade, o que eu cliquei lá do Moodle, ele me deu esse Dzinho igual a 0,5. Então, por isso que eles ficaram tão próximos, ok, gente? Porque, afinal, Rodrigo, você não entendeu o KM. Esse KM é dado aqui, ok? O L cheio é igual a KM vezes L0. É assim que você faz, no fim das contas. O enunciado está te dizendo para fazer isso, ok? Então, o que eu estou fazendo ali, eu quero calcular o L só da parte com líquido. Então, basicamente, eu calculo como se essa parte aqui tivesse ar. Então, seria como se fosse um LR, só que multiplicado por esse KM, ok? Então, o enunciado já te diz para fazer isso, eu não tirei do bolso. Então, ok, tem essas duas indutâncias. Agora, eu teria que pensar sobre esse sistema aqui. Se a gente lembrar, no capacitor, o que a gente fez, teria digamos, um capacitor de placas assim, é uma parte com dielétrico e uma parte sem. A gente considerou que isso seria como se fossem dois capacitores em paralelo. E aí você faz a conta, como se tivesse um capacitor com dielétrico e outro com ar. Isso deu certo. Agora, aqui nesse problema, como é que é no caso do indutor? Aqui eu tenho dois indutores em paralelo, ou tenho dois indutores em série? Se eu considerar que eu tenho dois indutores em série, então o meu LQ é a soma desses dois, ok? Isso dá 0,521. E se a gente olhar lá no enunciado, aqui arredondando esse cara, a gente tem justamente o valor encontrado. Então eu tenho que considerar que esses indutores estão em série. A princípio, você olhando como se olhava o capacitor, você tende a pensar que eles estão em paralelo, ok? Mas, na verdade, eu tenho que somar as indutâncias dele mesmo aqui, ok? Se fosse em paralelo, eu teria que fazer 1 sobre LEQ é igual a 1 sobre LR mais 1 sobre L líquido, que daí daria outro resultado bem longe do resultado do gabarito. Então, aqui a gente considera esses indutores como estando em série, ok, gente? Sinceramente, aqui eu não consegui entender exatamente por que eles se comportam como se estivessem em série. Pensei um pouco sobre, mas a minha tendência era imaginar que eles estavam em paralelo. Tem que pensar como resistor, como o Lucas falou. A corrente é igual em ambos, sim, Gabriel. Então aqui é uma coisa que não ficou bem clara para mim. Então, principalmente porque o livro nem entra nesse assunto de indutor em série, paralelo. Isso é uma coisa para mais para frente, né? Quando a gente vai trabalhar com corrente alternada, aí você começa a botar indutor no circuito e fazer um monte de coisa, além do circuito simples que a gente estuda aqui, né? Então, aqui a gente não trata até esse capítulo de série paralela. Então, é um pouco além do escopo, eu diria, ok? Mas sim, Lucas, tem que pensar que nem resistores, exatamente porque é difícil. Mas, basicamente, eu acho que faz sentido, né? Não, porque se você tem uma indutância aqui, e você tem, vou escrever uma bolinha, mas digamos, você tem uma indutância aqui, e você tem uma indutância aqui, então esse LR e esse L líquido, você está induzindo uma FEM aqui nesse seu fio, né, do solenoide. Então esse está induzindo e esse também está induzindo. Os dois estão induzindo ao mesmo tempo, né? Então não se comportam como algo que seria em paralelo. Então é por aí. Então, se cair, eu espero que não tenha nada desse tipo na prova. Se colocar algo desse tipo, eu tento para testar. Mas que a associação de indutor não está um pouco fora do escopo, ok, gente? Então, é por aí. Mas para vocês chegarem na resposta lá da sua lista de
de exercício, considerem que eles estão em série. Aí tem alguém que achou uma solução de um outro livro aí que faz uma... Eu achei muito complicada aquela solução. Até nem me dei o trabalho de entender, porque é uma volta gigante, é uma masturbação matemática. Bom, beleza, gente. Para lá, senão eu vou falar muita bobagem. Voltar no slide 1. Slide 1 desse exercício aqui? Voltar um slide, desculpa esse aqui. Ok, tem alguma dúvida aqui, Rodrigo? Sim. No enunciado ele diz que o L cheio... mas que o L cheio é L líquido, né? É cheio de líquido. Nos seus valores ficou muito diferente. Não, você diz que aplicou essa solução aqui, não deu certo? Tá, qualquer coisa você me manda por e-mail e eu confiro com calma, ok? Perfeito. Então vamos para o próximo exercício. Aqui a gente tem um circuitinho com indutores e resistores. Então, desculpa que ficou um pouco pequena a fonte, que esse exercício tem tanta alternativa aqui para escrever que acabou compactando. Mas é o seguinte: um indutor com indutância L igual a 0,45 Henry e resistência desprezível, conectada a um circuito com uma bateria que gera uma força eletromotriz epsilon igual a 120 volts. Uma chave S, além de duas resistências R1 igual a 5 ohms e R2 igual a 13 ohms. Considere que a chave S é fechada em tempo t igual a 0. Qual os valores das correntes logo após o fechamento da chave? Responda com 3 algarismos significativos em ampere. Qual os valores da corrente após um tempo muito longo? Então, ok. E a letra C, qual o valor do tempo para que a corrente I3 tenha metade do seu valor final? Então, vamos lá. A gente tem esse circuito aqui. Então, a gente já sabe, a gente vai ter aqui uma análise de junção. Então, esse aqui vai ser I1, I2 e I3. E vamos começar montando o nosso problema. Eu vou colocar aqui os valores dados no enunciado, que a indutância é 0,45 Henry, o epsilon é igual a 120 volts, o R1 é igual a 5 ohms, e o R2 é igual a 13 ohms. Então, da análise de junção, vem a nossa primeira equação, que I1 é igual a I2 mais I3. Agora vamos analisar essa malha interna aqui. A gente fica com 120 menos I2 R1 igual a 0. E agora vamos analisar a malha externa, que dá então 120 menos I3 R2 menos L vezes DI3 dt. Isso igual a 0. Então esse é o nosso sistema de equações a ser resolvido. Daqui a gente já pode tirar, que é trivial aqui, a gente isolar esse I2, ele vai dar igual a 120, o zero aqui ficou ruim, a 120 dividido por R1, que é igual a 24 amperes. Então aqui já temos o valor da primeira corrente, das três a ser determinada. Aqui
a gente tem uma equação diferencial que tem que ser resolvida para... Então, vamos substituir os valores que a gente tem. Isso aqui vai ficar 120 menos 13 e 3. 13 é a resistência, ok? R2, que ficou parecendo um RL. Menos a indutância, que é 0,45 dI3 dt. Então, eu vou fazer isso um exercício mais para frente, fora da lista, eu volto a comparar essas equações diferenciais e a solução delas. Mas a solução desse tipo de equação diferencial aqui, isso aqui igual a zero, claro, é dada no texto. Então, você não tem que resolver essa equação diferencial. Você pode só usar a solução que está no livro texto. Que basicamente isso aqui é epsilon dividido por R1 menos E na menos RT dividido por L. Deixa eu ver o L direitinho aqui. O ET dividido por tal também pode ser. Então, eu olhando, isso vale para equações diferenciais do tipo epsilon menos RI menos L DI dt igual a zero. Então, olho por semelhança, essa aqui tem essa solução aqui. Então, essa aqui vai ter qual solução? Vamos fazer por semelhança. O nosso epsilon é 120. Então, vamos escrever aqui o nosso I3 de T. Nosso epsilon é 120. Então, vai ser 120 dividido por R. O R é 13, por semelhança aqui. Isso 1 menos a exponencial. Então, o R, novamente, 13. Então, menos 13t dividido por L. O L é 0,45. Eu fiz isso na aula anterior. Lembra que eu fiquei... Quem estava na aula anterior, ouviu a aula anterior, porque eu ia colocar 0,500, aí acabei colocando 1,100, 1,000, desculpa, que na hora eu me confundi com o epsilon, que é da bateria. É que naquele caso eu tinha um epsilon efetivo, que na verdade eu tinha que deixar meio mesmo. Eu vou voltar nesse problema e vou fazer um exercício do livro texto que ele manda deduzir e escrever em função, com exatamente aquele circuito da aula anterior, só que resolvendo tudo literal, sem substituir número. Aí fica bem claro o que vai ser o epsilon efetivo e tudo mais. Aí a resistência também saiu um valor lá, pareceu ser do meu bolso. Eu devia ter explicado melhor, mas eu faço isso depois, eu resolvo os exercícios da lista. Então essa é a solução da equação diferencial, que eu posso fazendo essa divisão aqui, a gente vai ficar com I3, como I3 do tempo, né? Vai ser igual a 9,23 vezes 1 menos a exponencial de menos 28, deixa eu ver, 20,9. Minha letra estava tão ruim que nem eu entendi. Então é isso. Só que na segunda malha não faltou R1. Não. A primeira malha é essa aqui, ok? E a segunda malha é essa aqui de fora. Então ela não passa por R1. Ok, Lin? A malha da esquerda e a malha externa. Então eu não peguei a malha da direita. Senão eu não tinha o epsilon, né? Entendeu, Aline? Perfeito. Eu podia ter pego a malha da direita. Seria uma equação a mais, ou não fazia externa. O bom dessas malhas de Kirchhoff é que você sempre acaba tendo mais que um jeito de resolver. Você acaba tendo mais equação que variável, então não é tão complicado assim resolver nunca. Né? Um sisteminha que tem mais equações variáveis, então sempre vai ter uma solução fácil. Então, mas ele fala para a gente calcular as correntes para o tempo t igual a zero, assim que fecha a chave. Então, para t igual a zero, a gente tem que substituir o t igual a zero aqui. Desculpa. Então, nosso y de t, o y de zero, na verdade, né, passa a ser, então, 9,23
vezes 1 menos a exponencial de menos 28,9 vezes 0. 28,9 vezes 0 é 0. E elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, a gente vai acabar com 9,23, 1 menos 1. Ou seja, a gente acaba com uma corrente I3 para o tempo t igual a 0, como sendo 0. Então, esse aqui é a segunda corrente que a gente tinha para determinar. A gente já determinou I2. I2 não depende do tempo, ele sempre vai ser 24 amperes. E essa malha dá essa solução sempre. Agora a gente determinou I3, a gente tem que determinar o I1. E o I1 a gente determina só somando I2 e I3. Como I1 é igual a I2 mais I3, e o nosso I3 é 0, e o nosso I1 é 24 amperes, então a gente fica com I1 igual a 24 amperes. O que acontece no tempo t igual a 0? Toda a corrente vem por essa malha interna, ok? Mas só e somente no tempo t igual a 0, ok? Que depois a gente não vai ter mais esse aqui a gente vai ter um número multiplicando finito, né, não zero. Aí a gente já vai passar a ter corrente no indutor. Então vamos voltar lá para nossa o enunciado. Então aqui I1 é igual a 24, I2 é igual a 24 e I3 igual a 0. Ok, era isso mesmo. Então agora ele quer saber para um tempo muito longo. Então a gente resolveu para t igual a 0. Agora a gente tem que fazer isso para t tendendo ao infinito. Então vamos começar pelo o I2, a gente já sabe que vai continuar sendo 24 amperes, ok? Porque a solução dessa malha não muda. Ela não depende do indutor, então essa corrente sempre vai ser 24 amperes. Isso pela solução desse sistema de equações, sem fazer suposição nenhuma. Já do indutor, então, para tempo t igual ao infinito, a gente tem que escrever lá o I3 de tempo t tendendo ao infinito. Então, a gente vai ficar com 9,23, 1 menos E na menos 28,9 vezes o t. Só que aqui, se isso tende a infinito, então, basicamente, esse valor aqui tende a infinito. Se eu tenho algo elevado a infinito, esse número é grande demais. Então, basicamente, como eu tenho esse menos na frente, significa que eu estou fazendo 1 dividido por E elevado a esse número tendendo a infinito, ok? Escreva infinito aqui, matemático não tem calafrio quando vê uma coisa dessa, mas é só para representar para vocês. Então, o menos expoente é basicamente o inverso, ok? Eu ponho ele para o denominador. Então, eu tenho 1 dividido por algo elevado a infinito, então, basicamente, eu tenho 1 dividido por infinito, e isso aqui, então, fica igual a 0, ok? Então, se o tempo tende a infinito, esse termo exponencial vai para 0. E isso, então, basicamente, vai nos dar uma corrente que é igual a 9,23 ampere. Então, o que eu estou dizendo para vocês fazendo essa observação? Lembra, a corrente começou em 0. Ela começa em 0 e depois ela vai para um número e fica constante lá, ok? Para um tempo t grande, opa, ficou meio torto aqui. Então, para um tempo t grande o suficiente, você vai ter um patamar que a corrente vai chegar nesse valor de 9,23. A gente viu que para o tempo t igual a 0 ela estava aqui, e aqui é um tempo muito grande, ok? Obviamente esse gráfico é exagerado, ela sobe bem mais devagar, né? Mas é só para mostrar para vocês qual é o comportamento da corrente no indutor nesse circuito aqui, ok? Perfeito. Então, determinei o I2, determinei o I3, agora eu posso determinar o meu I1. Meu I1 é igual a I2 mais I3. Isso aqui vai dar igual a 33,23 ampere.
Então vamos voltar lá para o nosso enunciado para ver se está certo. O I1, 33,23 ampere, tá ok. O I3 igual a 9,23 ampere, tá ok. E esse aqui, ele está dizendo que é 9,23 também. Mas como que a soma desses dois não dá isso aqui? Na verdade, esse gabarito está errado, ok? Eu acho que agora já foi corrigido, se não, eles vão corrigir em algum momento. Mas a ideia é que aqui seria os mesmos 24 ampere que estavam aqui. Essa corrente não muda. E 24 mais 9,23 dá o valor de 1. Né? Então dá para ver que o gabarito é errado só pela soma das correntes, que não estava dando certo. Perfeito. E aí, na letra C, ele quer saber o quanto tempo demora para a corrente I3 chegar à metade do valor final dela. Então, vamos tentar resolver aqui, já que tem com pouco espaço, né? Então, o I3 de T é igual, quando ele quer saber quando isso for igual a um meio, metade, né? Um meio do valor máximo, que é esse 9,23 que a gente acabou de ver aqui. Isso, então, a gente põe a expressão dela, que é 9,23, 1 menos a exponencial de menos 28,9t. Então, aqui o 9,23 vai cortar com 9,23, a gente vai ficar com 1 meio igual a 1 menos essa exponencial de menos 28,9t. Isso aqui fica, então, eu passo esse 1 meio para cá, diminui de 1, fica 1 meio, e passo esse outro para o outro lado, então fica E menos 28,9t igual a 1 meio. Tiro o logaritmo natural dos dois lados, fica menos 28,9t é igual a menos 0,693, que é o ln de 1 meio. Então, no fim das contas, isso aqui vai nos dar que t é igual a 0,0239,8 segundos. Okay? Exagerando um pouquinho também no número de algarismos significativos, que afinal o enunciado está fazendo o mesmo. Voltamos lá para o nosso enunciado. Aqui, o valor um pouquinho diferente, mas digamos que calculadora com esses ln logaritmos, às vezes ela fica meio perdida. Então, vai estar dentro da margem de erro lá dos 5% que é dada nos enunciados, ok? Então é isso, gente. Tá resolvido esse circuitinho aqui. Perfeito. Alguma dúvida desse exercício, gente? Bom, então vou seguir para o próximo. Outro circuito, então esse me pediram bastante também. Então, esse aqui diz o seguinte: considere um circuito com uma bateria que fornece uma força eletromotriz Epsilon, uma resistência R igual a R ohms, um capacitor, capacitância C igual a 3 microfarad e um indutor L igual a 0,2 Henry, conectados, como mostrado na figura abaixo. O circuito inicia com a chave S1 fechada e a chave S2 aberta. Após um longo período de tempo, é medido no amperímetro uma corrente I igual a 2,5 ampere. Após a medida, a chave S1 é aberta e a chave S2 é fechada. Qual a carga máxima que o capacitor receberá? Qual o valor da corrente passando no indutor quando a carga do capacitor é máxima? Qual o intervalo de tempo entre a corrente máxima no indutor e a carga máxima no capacitor? Então aqui você tem que usar aqueles conceitos que eu falei para vocês de como oscila a energia, tanto a corrente, né, como a energia num circuito LC, ok? Porque basicamente ele faz o seguinte: ele deixa esse S1 fechado e S2 aberto. Então ele deixa passando corrente aqui e o nosso indutor passa a armazenar energia no campo magnético dele, ok? Aí chegou num tempo, ele diz que é um tempo muito longo,
justamente para isso, para saber que está no máximo de campo magnético aqui no nosso indutor. Aí ele fechou isso aqui, ele abriu essa aqui e fechou essa aqui. Daí a gente fica com o circuito LC. É aqui que ele quer saber o que acontece. O que acontece nesse circuito LC? Então, o circuito LC ele tem uma energia nele que é dada por o C mais o L, ou seja, energia no capacitor e energia no indutor. Isso, então, a energia no capacitor é Q ao quadrado dividido por 2C. E a energia no indutor é 1 meio de Li ao quadrado. Então, lembrando que a gente vai ter aquela oscilação de energia, né? Para esses dois, que vai, nesse caso, digamos, começa grande no indutor, desce, volta, e a do capacitor começa com 0, sobe, desce, sendo que a soma das duas vai ser sempre constante, ok? E a perninha tinha que estar mais para cima, ok? Então é basicamente isso, a energia total se conserva, ela só vai trocando do capacitor para o indutor, e ele fica oscilando assim ad infinitum. Então, para T igual a 0, que é justamente o momento que você fechou S2 e abriu S1, esse vai ser o momento que você vai ter mais variação de corrente no indutor. Então vai estar basicamente toda a energia armazenada no indutor. Então, o U para T igual a 0 vai ser somente a energia no indutor, que é 1 meio de L I ao quadrado. Para os valores dados no enunciado, então esse é 1 meio de 0,2 Henry vezes a corrente que ele diz ao quadrado. Então a corrente, até ele trocar, antes estava 2,5, né, passando lá no indutor, com S1 fechado, S2 aberto. No momento que ele trocou os dois, abriu S1, fechou S2, essa corrente ainda continua 2,5 ampere. Então isso que eu estou usando aqui. Então a corrente continua 2,5 ampere no momento que você abriu S1 e fechou S2. Continua a mesma corrente no circuito. Só que é óbvio que ela vai começar a decair no indutor no momento que isso acontece, porque você passa a carregar o capacitor e você não tem mais a força eletromotriz no sistema, porque essa malha sai fora quando você abre S1. Então, perfeito. Isso vai me dar um valor de energia que é 0,625 joules. Então, essa é a energia total do nosso sistema LC aqui. Então, quando tudo for para o capacitor, então a gente vai ter uma energia total que vai ser Q ao quadrado dividido por 2C. Então, no momento que carregou totalmente o capacitor, aí nesse caso o indutor não tem nenhuma energia armazenada no campo magnético dele, então a gente fica com essa energia total, que a gente já determinou como sendo 0,625, ok? Joule. Então basicamente eu saí deste ponto aqui e cheguei neste ponto aqui, que agora só tem energia no capacitor e não tem energia no indutor. E esse valor aqui se conserva como sendo 0,625, ok? Então aqui eu vou colocar energia em joules. E aqui eu coloco um tempo T em segundos. Perfeito. Então agora eu posso isolar o meu Q. Então o meu Q ao quadrado vai ficar igual a 0,625 vezes 2 vezes C. Então Q é igual a raiz quadrada de 3,75 vezes 10 a menos 6, já multiplicando pela capacitância. Isso vai dar, então, 1,936 vezes 10 a menos 3 Coulomb, ok? Coulomb, só para não confundir com esse C da capacitância aqui. Não é uma boa escolha de letra para unidade, mas é o que temos. Então, esse é o valor da carga. Vamos lá. Então, se eu olhar aqui, 1, 2, 3, 1,936 vezes 10 a menos 3. Perfeito, o resultado é o que a gente esperava.
Na letra B, qual o valor da corrente passando no indutor quando a carga do capacitor é máxima? Então, esse argumento que a gente está fazendo aqui. Se a carga do capacitor é máxima, a energia no indutor é zero. Zero, não tem nada, não tem energia nenhuma no indutor. Então, se você olhar aqui a expressão para a energia do indutor, então vamos escrever aqui o L, que é igual a 1/2 de L I ao quadrado. Então, 1/2 é uma constante, L, a indutância dele também é uma constante. Para isso dar zero, só tem uma alternativa. Então, essa corrente passando nele tem que ser igual a zero. Assim, a gente tem energia no indutor igual a zero. Então, a sua resposta é corrente igual a zero. Esta está certa, esta está certa. E agora ele quer saber qual é o intervalo de tempo entre a corrente máxima no indutor e a carga máxima no capacitor. Então, ele quer saber qual que é este intervalo de tempo aqui. Este intervalo de tempo aqui, ele é basicamente a metade do intervalo de tempo dado pelo período, que seria todo o ciclo de você sair da energia máxima no indutor, zerar, voltar a ser energia máxima. Esse é o período T. Então, isso aqui basicamente é o período T dividido por 2. Então, aqui nesse tipo de circuito LC, a gente tem uma grandeza que a gente define justamente para a gente obter esses períodos, que é o ômega. O ômega ele é igual a 1 dividido por LC, que seria a velocidade angular do das nossas oscilações no circuito LC. E com o ômega, a gente obtém a frequência, que é ômega dividido por 2π. E o período é igual a 1 dividido pela frequência. Então, a gente quer saber o período sobre 2, ele vai ser igual a 1 dividido por 2 vezes a frequência. Ok? Ótimo. Então, vamos determinar esse nosso ômega. Vamos fazer essa conta aqui já. Então, 1 dividido por raiz quadrada de LC vezes 1 dividido por 2π. Assim, a gente obtém uma frequência que é 205,468 Hz. Com isso, a gente obtém o período que é igual só o inverso disso, que é 4,867 vezes 10 a menos 3 segundos. Dividindo esse período por 2, a gente obtém que é 2,434, vezes 10 a menos 3 segundos. Então, esse é o tempo que demora para a gente sair da energia toda no indutor para a energia toda no capacitor. Olhando lá no nosso enunciado, então aqui tem 1, 2, 3, 2,433. Então, acho que aqui deu 433, eu achei 434. Ok, tá muito dentro da margem de erro. Perfeito. Então, resolvido também. E esses foram os exercícios que vocês me pediram para resolver dessa lista. Ok, gente? Teve mais gente que pediu exercício pelo número. Eu respondi que tinha que mandar o print, porque como a ordem das questões está embaralhada, o que é 1 para você pode ser qualquer número de questão na lista. Então, aí essas foram que o pessoal me mandou os prints. Mas pelo que eu entendi, é as que estão tendo mais dúvidas mesmo na solução. Ok? Então agora a gente tem mais meia hora. Agora eu vou resolver o exercício, esse aqui que eu estava falando para vocês, que na aula passada eu acabei resolvendo errado. Vou resolver esse aqui, que é o 69 do capítulo 32, que ele é a mesma coisa, só que aqui a gente resolve sem substituir número nenhum. Aí eu deixo claro o que eu estava mostrando para vocês na aula anterior. Então ele diz o seguinte: no tempo t igual a zero, o interruptor da figura abaixo é fechado. Usando a lei de Kirchhoff, mostre qual é a corrente no indutor em função do tempo.
Perfeito. Então, o que temos aqui, esse cidadão aqui fecha. Então, a gente fica com este cara aqui fechado. Então, a gente tem aqui o nosso I1, aqui o nosso I2 e aqui o nosso I3. Então, I1, deixa eu passar para o preto, vai. I1 é igual a I2 mais I3. Então, vamos olhar essa primeira malha aqui. Então, essa malha interna aqui. Então, a gente tem o epsilon menos I1 R1 menos I2 R2 igual a 0. E vamos olhar a malha externa agora aqui, então. Essa malha aqui. Isso aqui a gente tem o epsilon menos I1 R1 menos L de I3 dt. Ok? Perfeito. Então, agora resolver esse sistema de equações aqui. Assim como a gente fez para o outro, a gente começa por essa equação, essa segunda equação aqui. A gente isola o I1 nela, ok? Antes, substituindo o que a gente isola o I2 aqui. Então, a gente isola o I2, fica igual a I1 menos I3, substitui aqui esse nosso I2, a gente vai ter o seguinte, epsilon menos I1 R1 menos I1 menos I3 R2, isso igual a 0. Depois eu vou ficar me livrar do I1 aqui, a gente só fica com I3 e aí a gente conversa da equação diferencial. Então agora é álgebra aqui, só desta equação, fica I1R2 mais I3R2. Eu vi que tem algo no chat, eu já olho, gente. Professor, é obrigatório sempre considerar essa malha externa com o indutor e a bateria, ou poderia considerar a malha da direita? Aline, eu acho que dá para considerar a malha da direita, ok? Que daí você teria I2... Deixa eu ver, menos I2R2, menos L... É que daí você ia ter que acabar substituindo o I2 e você deve cair na mesma equação diferencial, ok, Aline? Só que o usual é fazer assim, a malha da esquerda, a malha externa. Acho que dá para fazer com a malha direita, sim. Creio que não teria problema. Mas talvez seja mais difícil algebricamente, ok? Mas tenta. Tenta fazer esse exercício sem considerar a malha externa e ver o que você observa, ok? Se achar algo estranho, me manda uma mensagem. Então, perfeito. Aqui já substituí, já fiz a distributiva aqui. A gente, então, coloca o I1 em evidência, menos I1 em evidência, que a gente tem ele multiplicando R1 e ele multiplicando R2. Passo o epsilon para o lado direito da equação e passo o I3 para o lado direito da equação. Enfim, eu fiz todo mundo aqui ficar com o sinal invertido. Então, eu já posso colocar mais em todo mundo e passar esse R1 mais R2 dividindo para o outro lado, que eu fico com I1 sendo igual, então, a epsilon mais I3 R2 dividido por R1 mais R2. Ok, então agora eu tenho o I2 aqui e o I1 aqui isolados. Okay? Ambos estão... esse aqui está em função de I1 e I3 e esse aqui está em função de I3. Mas o que importa é que agora eu posso substituir esse I1 aqui, que está em função de I3, e eu só vou acabar com I3 nessa equação. Então, vamos fazer isso. Eu vou escrever a primeira linha dela aqui, depois eu passo para a próxima página, só para a gente ficar olhando ela. Então, isso dá epsilon menos... Agora, o I1. O I1 é essa tripa aí que eu acabei de achar. É epsilon mais I3 R2 dividido por R1 mais R2. Isso vezes o R1. Ok? Menos, então, o L de I3 dt. Isso igual a 0.
Vamos passar para a próxima página, já abrindo a nossa fração. Então, isso é epsilon menos epsilon R1 dividido por R1 mais R2 menos I3 R1 R2 dividido por R1 mais R2. Isso menos L DI3 DT igual a zero. Agora vamos juntar essas duas equações, dois termos, desculpa, que tem epsilon aqui. Então a gente fica com epsilon R1 mais R2 menos epsilon R1 dividido por R1 mais R2. Isso menos, então, agora eu vou escrever R1, R2 dividido por R1 mais R2 vezes esse I3 menos o L DI3 DT igual a zero. Então, aqui, com esses termos, eu vou basicamente cancelar esse epsilon R1, porque eu tenho mais e menos aqui. Então, eu fico com epsilon R2 dividido por R1 mais R2 menos, agora o resto não mudou nada, R1, R2, R1 mais R2, vezes o I3, menos o meu L, DI3, DT igual a zero. Então agora eu acabei caindo na equação diferencial do tipo que a gente tem a solução. Só que ela está cheia de termo maluco aqui, o que eu posso fazer é o seguinte, dizer que esse termo aqui, então, é um epsilon linha, e esse termo aqui é um R linha, ok? Então, assim, a gente vai acabar na seguinte equação, epsilon linha menos R linha I3 menos L DI3 DT igual a zero. E para essa equação diferencial, a gente sabe que a solução dela é o I de T, que é igual então ao epsilon linha dividido por R vezes 1 menos a exponencial de menos L por R ou R por L? Agora deixa eu voltar aqui na outra que eu não escrever bobagem. R por L menos R' dividido por L vezes o tempo. Então, essa é a solução. Aí vocês lembrem, na aula anterior lá, que eu apareci com um valor 10 para resistência. A indutância lá era 1. A gente ficou com menos 10T. E aqui que eu botei 1,00, mas na verdade que se eu fosse olhar lá para a minha equação, eu tinha um 5 como sendo meu epsilon linha. É porque eu já tenho queda de potencial nesse R1, ok? Então quando eu vou lá para o L, na verdade só me sobrou uma voltagem menor. No fim, essa voltagem menor é dada por esse epsilon linha, que ele é esse termo todo aqui, ok? Então, se eu pegar esse epsilon linha dividido por R, isso acaba ficando, na verdade, então, y de t, como eu tenho esse monte de termo aqui, dividindo isso aqui por R', que é todo esse termo aqui, eu posso simplificar, isso vai virar, na verdade, o meu epsilon dividido por R1, ok? Isso 1 menos E, menos R' dividido por L, T. É um passo a mais. O livro, na verdade, pede para você chegar nessa expressão aqui. Mas essa aqui já me mostra o que eu estou caindo aqui, basicamente, num circuito RL, na descarga desse indutor aqui, ou carga dele, sei lá, que tem um epsilon efetivo e uma resistência efetiva. Então, por isso que eu cheguei naqueles resultados na aula anterior. Então, o que eu calculei na aula anterior, que era 1,00, é 0,500, ok? Então, eu na hora eu não lembrei disso aí, eu fiquei olhando só o epsilon daqui, esqueci da queda de potencial aqui no meu R1.
E então a gente acaba com isso aqui. Basicamente, se for ver, a gente tem algo como se fosse resistores em paralelo aqui, ok? Então a gente tem esses dois resistores que estão em série, em paralelo com o meu... estão em série nessa malha, mas aqui está uma malha paralela. Então sem ficar pensando paralelo, sério, não sei o que, resolve a equação que é mais direto. Então, assim é uma solução geral, ok, gente? E eu paro de dar confusão para vocês e mostro como é que faz a conta mesmo. E tem um último exercício aqui que eu preparei ele, mas no fim das contas eu vi que ele não é exatamente o conteúdo do... Que ele fala de motor e indutância, mas ele não usa indutância no fim. Mas, como já está preparado, eu vou mostrar para vocês. Mas esse eu acho já mais difícil ter algo parecido na prova, ok? Mas eu achei interessante, de qualquer maneira. O enunciado diz o seguinte: para prevenir danos por arco fotovoltaico em motores elétricos, um resistor de descarga é colocado em paralelo com a armadura do motor. Se a FEM é desconectada enquanto o motor ainda gira, esse resistor limita a voltagem na armadura. Então, considerem um motor de 12 volts de corrente direta com uma armadura que tem resistência 7,50 ohms e indutância de 450 mH. Assuma que a FEM de retorno é 10 volts quando o motor gira em velocidade constante. Calcule a resistência máxima R, que limita a voltagem da armadura a 80 volts quando o motor é desplugado. Então o que nós temos é esse circuito aqui. Uma bateriazinha de 12 volts. Aqui a gente tem o interruptor para ligar e desligar esse motor. Então o motor, ele fala aqui armadura, carcaça, tem traduções diferentes. Ele tem essa resistência, tem essa indutância e ele tem uma FEM induzida, né, de volta de 10 volts. E você coloca esse resistorzinho aqui, para quando você abrir essa chave, a gente fica com esse circuito aqui. Então, quando o interruptor está fechado, a gente vamos olhar essa malha de fora aqui. Então a gente tem 12 menos 7,50 vezes a corrente, menos aqui. Quando ele fala corrente corrente de volta é 10, significa que o nosso LDI dt, para esse tempo, isso aqui vai nos dar o resultado como 10 volts, ok? Então ele já especificou, ó, vai dar 10. Não precisa ficar calculando a corrente funciona no tempo, achando o tempo muito longo. Aí você vai lá e substitui a derivada da corrente no tempo t muito longo e acha o valor. Não, isso aqui tudo vai dar 10, ok? Basicamente é isso que ele está dizendo. Perfeito. E a resistência é a resistência que o próprio motor causa, né? Todo cabo, fio, na verdade, tem resistência. Você tem um solenoide lá, o solenoide é longo, vai ter uma certa resistência. Então, isso aqui, isolando, a gente fica com 7,50i é igual a 2, né? 12 menos 10. Então, isso aqui nos dá uma corrente de 0,267 ampere. Então, em t igual a 0, quando eu abro isso aqui, então, assim como eu fiz esse raciocínio para o outro exercício lá, que a gente abriu esse, fechou aquele, a corrente ainda vai se manter no instante t igual a 0, ok, gente? É instantâneo isso. Ela vai começar a mudar logo em seguida, é claro. Então a corrente ainda vai ser 2,67 ampere. Então, o que ele diz que a DDP na armadura, então vamos pensar desse ponto aqui até esse ponto aqui, ela tem que ser no máximo 80 volts. Então, se isso aqui é 80 volts nesse ponto e 80 volts nesse ponto, então aqui no resistor, isso aqui é tudo uma isopotencial, né? Então, a gente vai ter uma DDP de 80 volts máxima, que é o que a gente quer no nosso resistor. Então,
essa DDP no resistor e a corrente vezes a resistência do resistor, aqui a gente consegue já determinar. Então, basicamente, a gente acaba num problema que é só determinar a resistência desse resistor, porque a gente tem a corrente e a gente sabe que a DDP vai ser 80. Aqui a gente tem 80 vezes a corrente, que ainda é 0,267, vezes a resistência. Isso vai dar uma resistência igual a 299,63 ohms, para ser a corrente, a diferença potencial máxima de 80 volts. Se essa resistência for maior que isso, então a gente vai ter uma diferença potencial maior que 80 volts, que não é o que o problema quer. Basicamente, se for maior que 80 volts, pode induzir um arco dentro do motor e aí você danificar os pedaços do motor, queimar fio do motor, queimar a bobina do motor, né? Então, alguém já deve ter algum ventilador que queimou alguma vez na vida, que a bobina fica preta. Basicamente, isso aí pode ser por conta de arco. Você rompe a rigidez elétrica e faz conduzir onde não deveria. E aí isso, obviamente, causa problemas no seu circuito, no seu aparelho, e o que for. Então, um resistorzinho, resistência baixa, já resolve isso, ok? Ótimo. Então, era isso que eu tinha preparado para vocês hoje, gente. Mandem dúvidas por e-mail, que eu tento atendê-los, ok? Vejam suas notas de Lab 3, que já estão disponíveis. Eu não coloquei no Moodle, só coloquei no meu site. E no Moodle está dando problema, que um professor dá upload, o outro dá em cima, e aí não sei porque tem uns que eu acho que não sabem mexer direito nessas, importar as planilhas de nota, que estão bagunçando bastante as notas de Lab lá. Inclusive teve aluno que teve nota aproveitada de Lab, que estava com nota lá. Então, assim, sinceramente, no final quando fizerem a normalização de nota e tudo mais, eu vou fazer eu vou pegar as notas das provas de vocês, vou colocar naquela minha planilha lá no site, aí vocês vejam o Chamed por lá, ok? Quem vai colocar a nota depois lá no Siga sou eu, a partir da minha planilha. Eu não vou pegar do Moodle não, porque o Moodle está muito bagunçado, ok? Eu só vou importar as notas de prova de vocês, colocar na minha planilha, fazer as médias, e aí aplicar a normalização de conceito, seja lá ela qual for. Na verdade, as faixas de conceito, a normalização, a coordenação que vai fazer, claro. Então é isso, gente. Mais alguma questão? Perfeito, gente. Se não tem mais perguntas, então até breve. Deixa eu interromper nossa gravação.